Às vezes eu fico pensando assim que a vida ela é um especialista em atropelar os nossos objetivos, em atropelar as nossas expectativas, em atropelar o que a gente quer ser, o que a gente quer ter e os planos que a gente faz pra gente. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque apesar dessas dificuldades que a vida põe no nosso caminho, ela faz isso junto com as escolhas que a gente faz. Então, é uma junção de tudo. É uma junção de coisas externas que estão aí e que acontecem independente do que a gente seja, porque o mundo ele é cruel e tudo mais, então as coisas acontecem de ruim pra gente. Só que isso junto das escolhas, de muitas das escolhas que a gente acaba fazendo ao longo do caminho, e que é o motivo da gente, por muitas vezes, acabar sendo atropelado, né? Infelizmente, sendo atropelado. Então, quando a gente é criança, a gente quer ter coisas, a gente quer ter, assim, 90% da população, é, é, é disso que eu tô falando, é da maior parte, que viveu uma vida comum, pessoas que, como eu, nasceram nos anos 90. Então vou falar mais ou menos ali da minha geração, e a gente queria ter algumas coisas e não podia ter. E normal, assim, normal entre aspas, né? Quando eu digo normal, é comum. Comum, é muito comum a gente não ter as expectativas consolidadas de quando a gente é uma criança, porque a gente é uma criança, simplesmente por isso. A gente não tem capacidade de gerar dinheiro, a gente não pode trabalhar, né? Não pode correr atrás para conseguir as coisas que a gente quer. Então a gente depende do que os nossos pais ou responsáveis eles podem fazer pela gente. E vamos, imagina que você é uma pessoa que você queria muito ter um videogame da sua infância, que você nunca teve, né? E aí, quando você é criança, você pensa, ó, tudo bem, hoje eu não tenho, mas um dia eu vou trabalhar, daqui a pouco eu começo a trabalhar e eu vou conseguir, e eu vou começar a comprar as coisas que eu gosto de comprar. E beleza, você até consegue isso. Só que o tempo, né, como dizem, o tempo ele é implacável e as coisas vão acontecendo tão simultaneamente. E aí é que mora essa questão de eu dizer do cuidado que precisa ter para não ter as expectativas e as vontades atropeladas. Porque as coisas vão acontecendo simultaneamente, né? E vai chegando na vida adulta, o que que a vida espera que você faça no geral? É que você trabalhe não para comprar o que você gosta, não para satisfazer as suas próprias vontades. E quando eu digo a vida, é tudo no geral. São as pessoas de fora, são as pessoas de dentro de casa também, são a família, os amigos. Então, são os pensamentos das pessoas no geral. E o que te faz acreditar que você tem que seguir aquilo que eles pensam. Então, assim, beleza, você cresceu. Você comprou aquele videogame que você queria comprar. Só que você trabalha o dia todo. Você precisa pagar contas. Você é um adulto que tem família, você provavelmente tem filhos, tem uma esposa. E aí, o seu videogame que você sempre quis, além de não ser mais a mesma coisa do que era antes, porque aquele sentimento de ter aquilo que você queria ter na infância muda e não é mais como era antes. Não tem mais aquela alegria, aquela vontade em você jogar aqueles jogos que você jogava. Isso passa. O momento ideal para usufruir daquela alegria de jogar aqueles jogos é naquele momento que você estava inserido numa época
que todo mundo jogava aqueles jogos, que todo mundo estava inserido naquilo ali, e aí o tempo passa e aí já era, já não é mais legal como antes. Além de já não ser mais legal como antes, você gastou um dinheiro muito grande para ter jogos. Tô dando o exemplo dos jogos, mas isso pode se aplicar em muitas outras coisas. Você vai lá, compra os jogos que você sempre quis ter, e hoje é muito mais caro do que era antes. Então, em média, aí você paga 3 mil num console, e aí você tem que pagar mais não sei quantos nos jogos, aí você vai lá, gasta, gasta. E aí não era mais como era antes, você não tem tempo. Você chega no trabalho, você não tem nem energia, você não tem nem vontade. Quando você tem, às vezes você precisa, ao invés de jogar aquele jogo, você precisa dedicar aquele tempo que sobra do seu dia para dar atenção pro seu filho, pra ter que consertar algo dentro de casa, para fazer algo, arrumar a sua casa, fazer alguma coisa que tem que fazer, né? E às vezes a sua mulher já te olha, você vai senta lá para jogar o seu videogame, sua mulher já nem liga, porque você tem outras coisas para fazer. Então tem vários motivos que pode ser, né? Ou até seu próprio filho, que você tem e que ah, acaba que o videogame ali que você queria jogar ficou mais pra ele mesmo, por esses vários motivos já não te permitir mais ser uma pessoa que usa daquilo que você sempre quis, daquele lazer, daquele hobby que você sempre teve, você já não pode mais. É muito mais. Agora é a hora do seu filho fazer isso. Entende? Mais ou menos onde eu quero chegar. O tempo pra você passou, né? E não tem um culpado por isso. Tem vários culpados. Tem vários culpados por... Como eu falei aqui já. Os culpados é o tempo que passou e já não tem mais a mesma graça. O culpado pode ser o seu cansaço. Você nem quer mesmo mais jogar porque você trabalhou demais. Você quer só, sei lá, assistir um filme que não depende de você nem pra nada. Você só precisa assistir. Ou você não quer criar encrenca com a sua mulher por estar jogando. E aí, quer saber? Vai ser tanta falação na minha cabeça que eu nem vou ligar esse videogame pra jogar. Então, eu não tô pondo culpa em mulher nem nada disso, não. Eu tô falando de coisas que acontecem e pode ser algum desses fatores que leva a isso. A pessoa a desanimar de uma coisa que ela sempre quis, uma coisa que ela gosta de fazer e acaba deixando de lado. Então por isso que eu disse que a vida ela é implacável nesse negócio de atropelar as vontades que a gente tem. E aí, pô, parece simples, parece bobo. Pra algumas coisas, pra algumas pessoas, é até infantil isso que eu tô falando. Eu sei que tem gente que acha que isso que eu tô falando é uma coisa infantil. Ah, sério, que cara bobo. Videogame é coisa pra criança mesmo. O cara não tem que pensar nisso, não. O cara tem que pensar mesmo em cuidar da família dele, de trabalhar, de pagar a conta. Realmente. Ele, ele construiu a família dele, agora ele vai ter que ele tem outras prioridades. Prioridade dele agora é pagar as contas mesmo, é comprar material escolar, comprar comida para os filhos, é pagar um plano de saúde, é viajar para um lugar que a família quer viajar e não que ele queira. Isso é mesmo, realmente, né? Assim, mas as pessoas se incomodam também se o cara não escolher isso, né? Se o cara não escolher ser atropelado pela vida. Se o cara não escolher tomar todas essas atitudes que no geral as pessoas tomam, né? Esse caminho traçado, assim, sabe? Sai da escola, aí faz uma faculdade, vai trabalhar, ou então pula a faculdade e vai por um trabalho ruim. E na verdade, hoje, mesmo fazendo faculdade, muitos têm trabalhos ruins, então isso não importa muito, mas assim, esse script, sabe, de vida. E aí constrói lá a família, mesmo ganhando pouco, não pensa nisso, não se importa nisso, não percebe que ganhar pouco, que o dinheiro é o que destrói a família. A falta do dinheiro é o que destrói a família.
A falta do dinheiro destrói relações, destrói expectativas, faz tudo ficar muito mais difícil do que é. Muito mais. Então as pessoas se incomodam se o cara não fizer nada disso. Já chega perguntando, né? E aí, cadê a mulher? Cadê os filhos? Cadê? Ué, mas já tá com 30 e não tem isso, não tem uma família ainda. Já tá com 30 e poucos e não. Ué, já chegou nos 40? Como é que você tem 40 anos e você não tem. Você não tá casado com 2 filhos? Como assim? Ué, tá errado isso. Como se só isso fosse o modo de viver, né? Como se só isso fosse vida. Pra mim, pra ser bem honesto, e vocês sabem, com tanto de vídeo que eu já gravei, vocês já perceberam que eu sou honesto no que eu falo. Isso pra mim não é vida. Mas eu tenho que respeitar a escolha dos outros também, né? Então, eu tô dizendo que não é vida pra mim. Pra mim. Eu não consigo. Não ia conseguir ser feliz assim, não. Ganhando R$ 2.000 e no final do mês você percebe que você pagou as contas, se alimentou de uma maneira muito ruim, não sobrou R$ 1. E com esse salário de hoje, dessa média salarial aí, ainda sobra mês, né? Falta salário, sobra mês. Aí você tem que dividir no cartão de crédito uma despesa que vem todos os meses. Olha que absurdo. Eu falei isso no outro vídeo. Olha que coisa absurda, né? Você recebeu o salário e que ele não paga as despesas daquele mês. Aí você tem que pegar seu cartão de crédito e dividir uma conta aqui e ela vem todo mês. É o que as pessoas estão vivendo, é o que as pessoas estão passando, né? Isso é muito absurdo. Isso é triste. Isso é triste. Muitas pessoas estão abrindo o olho pra isso, só que outras não, né? E as que não abrir vão sofrer muito, infelizmente, porque a tendência é de piora, é de piorar. Então, pra viver essa vida tradicional de ser um provedor, de ser um pai de família, de ter sua mulher, seus filhos, e vocês viver um mínimo confortavelmente, tem que ganhar um dinheiro, não importa com qual vai ser o seu trabalho. O que você vai trabalhar nesse sentido nem importa muito. O que importa é que você precisa de muito recurso, de muito dinheiro mesmo, né? E quando eu falo muito dinheiro, fazer R$ 5.000, que eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo para uma família, assim, mas assim, abaixo disso já passa muita dificuldade. Não é fácil, sabe? Não é fácil. Não é fácil fazer um dinheiro desse todo mês. Para uma pessoa que é empregada, já é um salário de R$ 5.000 para uma pessoa empregada. Olha, ela teve que estudar muito, ou sei lá, é um emprego muito fora da curva já, um cara ganha 5.000. Então, daí para mais, vai ter que fazer trabalhando por conta própria e, sei lá, dando seus pulos mesmo. E isso é muito instável, né? É muito instável. Então, realmente, não conseguiria viver nessa instabilidade. De ter uma despesa grande, ter a obrigação de, pela vida toda ter que ganhar bem. Né? É uma obrigação. Segurar. Não tô conseguindo segurar o celular direito aqui, que desgrama. É uma obrigação, assim, meio que eu não quero pra mim. Pro resto da vida eu tenho que ganhar bem. Porque se eu for demitido, ou se meu negócio não ir bem por um período, as dívidas começam, as despesas começam a se acumular, e o negócio fica feio demais. Então eu prefiro viver tranquilo. Prefiro viver com a minha cabeça no lugar, saber que não tem conta, que eu posso, pelo menos, e que eu tenho forças pra construir algo na vida. E não ficar estagnado pra sempre. Então a mensagem do vídeo é essa. A vida, somada às escolhas que a gente faz, ela nos obriga a ficar
atolado, estagnado. Isso eu acho péssimo, né? E não desejo nem pra mim, nem pra ninguém viver uma vida atolado. É basicamente isso, beleza? Valeu e até a próxima.